Fala galera, bem-vindos ao nosso canal. Sou o professor João. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o crescimento demográfico brasileiro a partir do censo de 2002 e algumas questões que a gente pode estar trazendo aí, discutindo sobre como pode vir no Enem ou no concurso público, beleza? Então bora dar uma olhada aqui na notícia que veio no site, né, sobre o crescimento demográfico brasileiro. Então olha só. Segundo o IBGE aqui, no portal de informações do governo, ele fala que a população brasileira cresceu em 203 milhões de habitantes. Nós somos 203 milhões de habitantes a partir de 2022, né? Esse crescimento, ele representa um aumento de 6,4% no número de habitantes, ou seja, um crescimento não tão grande como a gente esperava que iria acontecer. Mas isso é resultado do que a gente vai discutir aqui. Então, bora lá. Por exemplo, a população chegou aqui até esses 203 milhões de habitantes, com esse aumento de 6,5, segundo a diferença com o censo de 2010, que segundo aí, nós já acrescentamos mais 12,3 habitantes, né? 12,3 milhões de habitantes nesse período. E o crescimento na média, ou seja, por ano, entre 2010 e 2022, nesses últimos, 12 anos aí, foi de 0,5% aproximadamente. Foi a menor taxa desde o primeiro censo que começou a ser realizado em 1872, né? Lá no final do século XIX. E aí ele fala também que a região sudeste aí é a região que apresenta o maior índice populacional, com mais de 84 milhões de habitantes, o que representa 41,8% da população brasileira. E os principais estados brasileiros, né, em população são São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, que concentram aí 39,9% da população brasileira. A região centro-oeste é a menos populosa, menos até que a região norte, com 16,3 milhões de habitantes, ou aproximadamente 8% da população, né? E em 2022, as concentrações urbanas abrigavam 124 milhões de pessoas, né? 61% da população, né? E cerca de 44,8% dos municípios brasileiros tinham até 10 mil habitantes, ou seja, apenas 12 milhões de pessoas ficavam aí vivendo nas cidades pequenas, ou seja, o nosso país é essencialmente um país que apresenta uma população que reside ou numa cidade média ou numa cidade grande, inclusive nas regiões metropolitanas, né? E aí esse censo ele vem detalhando mais coisas ainda para a gente aqui, ó. Vai mostrando aqui a quantidade absoluta, né, da população brasileira, com São Paulo, com a maior população, com 44 milhões de habitantes, e a menor o estado de Amapá e o estado de Roraima, né, que apresentam aí o último com 636 mil habitantes, mas que, segundo os dados de projeção populacional até aí 2040, 2050, o estado de Roraima não será mais o último estado em população, ultrapassando o estado do Amapá, tá, que será o menor. E aí a gente vai ver um dado interessante aqui também, olha só, olha, São Paulo apresentou um crescimento ainda populacional de 1%, mas já olha, o estado de Rio de Janeiro, ele já tem um decréscimo populacional relativo de 1,7%, ou seja, diminuição populacional. Fortaleza também apresentou diminuição da sua população, assim como a cidade de Salvador, com próximo de 10% ali de perda de população. Belo Horizonte também apresentou uma queda de 2,5%, Recife também apresentou uma queda de 3,2%, assim como Porto Alegre, que diminuiu sua população aí, olha, 5,4%. Belém também perdeu população. Então, o que é que a gente está vendo? Grande parte das metrópoles brasileiras estão perdendo população, né? A não ser a cidade de Campo Grande aqui, que aumentou em 14%, né, o índice populacional, vai na contramão da própria população do Centro-Oeste, que é a segunda menor do Brasil. E também qual é o outro estado aqui, que é outra cidade, desculpa, que apresentou um crescimento populacional, a cidade de Manaus, com 14,5% de aumento da população, tá? Então, olha só, o que é importante a gente levar em conta com esses dados aqui? Primeiro, em primeiro lugar, a gente precisa entender que, a partir da década de 70, né, a gente tem uma transição da população, um aumento da população urbana em relação à população rural no Brasil. A gente vai ter uma população com mais pessoas morando na cidade. E a partir disso, a gente vai ver que o processo de industrialização ele teve reflexo nessa população, ou seja, a nossa população vai começar a se inserir mais no mercado de trabalho, principalmente a mulher, que tinha uma média de 5 filhos ali na década de 50, que foi diminuindo durante essas décadas até chegar à última década de 2020, que a média de filhos por mulher chegou a 1,9, a menor média de filhos por mulher desde que começou a ser medida. O que é que isso a população brasileira
está entrando, né, entrou no processo de transição demográfica. Então, quais são os fatores que explicam esse processo de transição demográfica, né? Principalmente a inserção da mulher no mercado de trabalho, que a gente vai ver a partir da década de 70, a adoção de métodos contraceptivos, que fazem com que a mulher tenha cada vez menos filhos, né? Que ela não tem condições de estar cuidando da família, né? Uma quantidade grande de filhos, sendo que ela trabalha, e os avanços tecnológicos na medicina também que propiciaram o aumento da taxa, né, da expectativa de vida e também a diminuição da taxa de mortalidade. Esses fatores eles fizeram com que a população brasileira aumentasse e também aumentasse a sua expectativa de vida, né, e diminuísse a sua natalidade. E aí, nesse contexto, a gente tem que imaginar como é que a gente pode ser cobrado isso numa prova, numa questão de Enem, uma questão de concurso público, certo? Pessoal, nessas questões aqui, ou nessa questão mais exatamente aqui, a gente pode fazer o seguinte, fazer análise a partir do texto que foi repassado para a gente. Então, bora fazer esse exercício aqui, né? De acordo com os dados do Censo Demográfico Brasileiro de 2022, estamos entrando em um período chamado de transição demográfica. Nesse sentido, quais fatores explicam esse fenômeno? Então, bora lá. Letra A. O processo de industrialização no início do século XX. Na verdade, o processo de industrialização no início do século XX, ele explica o aumento das populações, né, de algumas populações, mas não a transição demográfica. Então, o crescimento populacional foi acompanhado, né, conjuntamente com o processo de urbanização no início do século XX, principalmente aqui no Brasil. Então, não. A letra B, a rápida ascensão econômica das potências europeias. Essa ascensão dessas potências ela aconteceu principalmente a partir do século XIX nos países que se industrializaram. Tá? Então, não explica também o processo de transição demográfica, mas o processo de explosão demográfica, principalmente nesses países. Letra C, a independência das ex-colônias no pós-guerra. A independência das colônias, das ex-colônias no pós-guerra, né, principalmente ali na África e parte da América do Sul e da Ásia, explica o crescimento demográfico, né, e a formação do parque industrial desses países, mas não o processo de transição. Quem explica é a letra D, olha, a inserção da mulher no mercado de trabalho, a adoção de métodos contraceptivos e os avanços da medicina que propiciaram, né, a expectativa de vida, o aumento da expectativa de vida, principalmente em países como o Brasil, e a diminuição da taxa de natalidade, certo? Então, essa questão a gente fez rápido aqui para fazer uma análise de como a gente pode abordar, né, de como pode ser abordado os dados do censo do IBGE de 2022 numa prova de concurso público ou no próprio Enem. Então, espero que você, se você ficou até o final aqui, que você se inscreva no nosso canal, que a gente vai estar trazendo novos conteúdos sobre geografia e sobre atualidade, sempre fazendo essa discussão, beleza? Um abraço e até a próxima.